Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima! Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os opressores. Conferi Salmo 55, versículo 2. O Senhor sempre ampara os inocentes que nele põem esperança, ainda que enfrentem a atitude perversa dos que deveriam defender a virtude, mas é sempre assim. E a Eucaristia hoje nos ensina a ver e julgar as realidades da vida com os olhos de Cristo. Nesse tempo de Quaresma, somos, portanto, convidados a esse processo de conversão, passo a passo. Portanto, vamos iniciar fazendo o nosso ato de amor a Deus. Confiando no amor de Deus, nós vamos corresponder a esse amor. E corresponder ao amor divino é declarar esse amor como nós declaramos aqui, mas principalmente vivenciar esse amor amando Deus na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Pedir perdão para Deus é buscar pelo meio da reconciliação com Deus, o meio, o propósito também de nos reconciliar com o nosso irmão. Vamos nos reconciliar com Deus, perdoando também a pessoa do nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos de 1 a 9, 15 a 17, 19 a 30, 33 a 62. Naqueles dias, na Babilônia vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano tinham sido nomeados juízes
dois anciãos do povo a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados, a ponto de desviar os olhos para não olharem para o céu, e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por duas empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os dois velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os dois velhos levantaram-se e correram para Susana dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera a minha morte, e se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os dois velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se para a porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois, fechou as portas do pomar
e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós, que estávamos num canto do pomar, vimos essa infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disso nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou: que palavra é essa que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente. E outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: tu também mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera
com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. És comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Reze comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Reze comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Reze comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Reze comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Reze comigo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ezequiel 33, versículo 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só,
mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesses, conhecerias também meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, estamos entrando na 5ª semana da Quaresma hoje e a Eucaristia vem nos ensinar justamente a ver, julgar as realidades da vida com os olhos da luz de Cristo, justamente como nos ensina a primeira leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, pulando aí até o versículo 62, a gente vai ver que o Senhor sempre ampara os inocentes, que nele põe a esperança, ainda que enfrentem a atitude perversa dos que deveriam defender a lei, defender a virtude, como na Babilônia, que conta a história, vivia um homem chamado Joaquim, e estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, e que diz a palavra de Deus, que era muito bonita e temente a Deus. Susana era uma mulher rica, de grande beleza, casada com Joaquim, que figurava ali a pessoa entre aqueles exilados judeus que estavam na Babilônia. Entre os frequentadores da casa de Susana havia 2 velhos, que justamente tinham sido nomeados para quê? Para serem juízes, exemplos. Também os pais dela, de Susana, eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Era uma pessoa temente a Deus, portanto, Susana. Joaquim era muito rico e ele possuía um pomar, diz as Escrituras, junto à sua casa. E naquele ano tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor já havia dito: da Babilônia brotou a maldade dos anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Tenhamos cuidado, se somos nomeados para sermos juízes, vamos dar exemplos e julgar com retidão e não fazer como esses 2 que justamente vão julgar um inocente e querer condenar o inocente. Como Susana, que costumava passear no meio do pomar, e os 2 anciãos passavam a desejar Susana. Como diz a Escritura, apaixonar-se por ela. Ficaram desnorteados com sua beleza. Um dia Susana entrou no pomar como de costume e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. E não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos a espreitar Susana. E Susana foi tomar banho. Diz as Escrituras. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana para forçá-la a entregar-se a eles. E Susana vai orar a Deus no seu interior, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera a minha morte. E se não o fizer também, não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, ela como uma mulher virtuosa vai dizer, é melhor para mim não fazer do que cair nas vossas mãos e pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela.
Um deles correu para as portas, diz a palavra, abriu as portas, e os velhos apresentaram então ali a sua versão dos fatos, e os empregados vão ficar constrangidos, porque eles sabiam que Susana era uma mulher respeitada, de respeito. E no dia seguinte o povo então vai reunir-se para o julgamento, lá na casa de Joaquim, seu marido. Que constrangimento ali, porque os dois anciões vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. E assim vão falar o povo reunido, e ali estavam os parentes de Susana também, seus pais, os 2 filhos, e os seus parentes estavam lá. Que constrangimento para Susana. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos então levantaram-se, sem piedade, puseram as mãos sobre a cabeça de Susana, e ela, ali, mulher virtuosa de Deus, não temeu. Entre lágrimas olhou para o céu e seu coração tinha confiança no Senhor. Devemos nos perguntar nós mesmos, temos essa confiança, como a confiança de Susana, que embora muitas vezes sendo julgada como ela foi julgada, de forma desonesta, confiou em Deus até o último instante, mesmo depois de sua sentença? Os anciões então deram seu depoimento, acusando-a de ter cometido adultério com um moço que estava escondido, segundo a versão deles, e com ela se deitou. E assim eles vão dizer, nós que estávamos escondidos no pomar vimos essa infâmia, corremos para eles e os surpreendemos juntos. E devemos, refletindo nessa situação de falsos juízes que se levantaram no tempo de Daniel, até nos lamentarmos de tantos falsos juízes que nos nossos tempos atuais também se levantam. E não deveria ser assim, não é verdade? Ganham tão bem e muitas vezes se enveredam por esses caminhos também de falsos juízes, como esses 2 anciãos. Lamentável o que ocorreu no tempo de Daniel, lamentável também o que ocorre nos nossos tempos hoje também. E Susana, chorando, vai falar em alta voz a Deus. Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes, que eram juízes, maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou a voz de Susana. Deus escuta a voz do justo. Deus ele compadeceu-se de Susana. Deus não deixou a injustiça predominar. Por isso vai levantar ali um jovem chamado Daniel. A gente sabe que o livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia no exílio da Babilônia. Daniel era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Esse jovem Daniel, adolescente, vai clamar em alta voz, defendendo uma inocente, ao dizer, sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou, que palavra é essa que acaba de dizer? E foi muita coragem de Daniel, porque ela já havia sido condenada a morrer. Ele vai puxar para trás o julgamento, assumindo a responsabilidade, como que vai contribuir para que a verdade se conclua. E de pé no meio do povo, Daniel respondeu, sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel. E nós falamos aqui dos magistrados, mas também no aspecto também de nós mesmos, de termos cuidado para não nos comportarmos como falsos juízes, muitas vezes
fazendo um prejuízo das pessoas, condenando as pessoas antes de conhecer os fatos. Isso também nos torna como esses falsos juízes. Quando nós, sem saber dos fatos, aumentamos os fatos, espalhamos os fatos, julgamos as pessoas, condenamos as pessoas sem escutar a causa da pessoa. Por isso, Daniel vai aqui dizer: voltai a repetir o julgamento, pois é falso testemunho que levantaram contra ela. Então, repetir o julgamento. E Daniel vai justamente pedir que os dois se separem. Mantende os dois separados longe um do outro. E tendo sido separados, Daniel constatou a contradição. Um disse que o ocorrido se dera debaixo de uma árvore chamada aroeira, e o outro, separado, disse que foi debaixo de uma azinheira. E é muito diferente dessas duas árvores. Não podia ser confundido. A azinheira é uma árvore que tem as folhas desbotadas, mais fechada. Ela não produz pimenteira, ela não produz pimenta, frutos vermelhos. E justamente a aroeira já é assim. Ela produz frutos vermelhos que vêm ser depois chamados de pimentas. Segundo Aristóteles, o princípio da não contradição é a segunda das 3 leis clássicas do pensamento. Em sua formulação mais simples, determina que 2 afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, e foi por aí que se deu o julgamento. Pelo contraditório não pode se dizer verdadeiro um testemunho. Sob o mesmo tempo e aspecto, tais afirmações devem ser excludentes, não devem ser levadas a julgamento. Era assim, pois, que se dava um julgamento falso, testemunhas falsas, contraditórias, subvertida pela iniquidade. E toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, porque ocorrera a justiça naquele momento, que salvara a vida de uma inocente. E voltaram-se contra os 2 velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. Ou seja, quando eles perceberam que não tinha como negar o contraditório, Daniel convenceu os 2 velhos e eles concordaram de que eles tinham sido falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles o quê? O mesmo que eles queriam que fizesse a mulher, Susana. Ele tramou a morte delas. Eles foram condenados à morte. E uma vida inocente fora salva. E nós cantamos no Salmo 22, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. E devemos, até numa sociedade injusta como hoje, quantas vidas inocentes são mortas? Quantos pré-julgamentos de pessoas que tomam lugar de juiz e querem determinar, tirar a vida do outro, matar, calar a voz do outro, porque o outro me ameaça quando fala, me denuncia as minhas más atitudes, agora vou tirar a vida dessa pessoa. Quantas e quantas pessoas agem dessa forma, como esses falsos juízes, que querem tirar e calar a voz do inocente? E quantos Daniels serão necessários no tempo de hoje para defender os inocentes, se colocar do lado daqueles que são injustiçados? E devemos nos perguntarmos a nós mesmos: e eu tenho me colocado do lado daqueles que estão sendo justamente apedrejados sem justa causa? O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Susana confiou no Senhor e o Senhor a conduziu
E é assim que Deus faz. Ele não deixará nós passarmos pelo vale tenebroso sem que Ele nos ajude. Ele nos prepara uma mesa bem à vista dos nossos inimigos. Como diz o Salmo, o nosso cálice transborda à vista dos nossos inimigos. Por isso, mesmo que o vale tenebroso venha na nossa direção, não devemos temer, porque Deus está conosco. Se as dificuldades estão aí na nossa frente, se passamos por situações como de Susana, devemos lembrar que estamos nos tempos mais difíceis do que no tempo de Daniel. É o tempo onde o mal quer prevalecer. Mas devemos lembrar, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, porque Deus está comigo. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 a 20, Jesus dirá aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, quem me segue não andará nas trevas. E não andar nas trevas é se opor-se ao mundo, ou seja, não praticar o que o mundo pratica. Se eu digo estou com Jesus e pratico as obras das trevas, eu sou um mentiroso. Então, os fariseus disseram, o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Se Jesus Cristo dissera, eu sou a luz do mundo, ele mostrava isso por suas atitudes. As obras dele, de Jesus, era o suficiente, era a maior testemunha que eles tinham que enxergar. Pelas obras conhecereis a árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. E Jesus estava demonstrando ali frutos de luz, e eles não enxergaram a luz em Jesus, que provinha de Deus. Se preocuparam mais com a lei e buscaram perseguir Jesus com a intenção de levá-lo à morte, como esses falsos juízes da primeira leitura, que assim também procederam contra Susana. E Jesus vai dizer, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Na leitura anterior, Jesus Cristo dissera quais eram as testemunhas dele. O Pai, que dissera até no momento do batismo, este é meu filho amado, escutai-o. No momento da transfiguração, este é meu filho amado, no qual eu coloco toda a minha afeição, escutai-o. E eles estavam julgando segundo a carne. O julgamento segundo a carne é um julgamento injusto, como os dois anciãos queriam julgar segundo a carne aquela mulher, com a intenção de colocar culpa nela, de um mal que ela não fizera. Assim os fariseus, neste momento, estavam fazendo um pré-julgamento de Jesus, tentando justamente distorcer a palavra. E Jesus Cristo disse, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou. João Batista também, Jesus dissera em outro momento, era outro testemunho. Eles acreditaram em João Batista. Por que não acreditaram no testemunho que João Batista dava a respeito de Jesus? Também Jesus Cristo dissera as próprias Escrituras, a lei de Moisés, o que Moisés escreveu. Mas ele estava ainda a perguntar, onde está o teu Pai? Vós não conheceis a mim, nem o meu Pai, Jesus disse. Se me conhecesses, conhecerias também meu Pai. Ou seja, se eles não reconhecem pelas obras de Jesus a presença de Deus, eles não vão reconhecer a Deus também. Os fariseus, nas suas maldades, não enxergam a plenitude da vida, a manifestação da vida em Cristo Jesus. A cegueira dos fariseus vai assim privá-los de enxergar, de ver, de ter a luz. E é assim que as pessoas se privam da graça. É justamente se fechando nos seus conhecimentos, nas razões, e não olhando aos olhos da fé. Quantos se afastam da verdadeira doutrina porque preferiram seguir a razão do que a fé. E Jesus vai dizer estas coisas, como diz o Evangelho, enquanto ensinava no templo, perto da sala do tesouro.
e ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não havia chegado. Nesses tempos, onde justamente as injustiças tentam se sobrepor à justiça, como no caso, o que quiseram ocorrer na primeira leitura dos dois anciãos em relação a Susana, em relação a Jesus Cristo também, os fariseus que tentavam e conseguiram levar Jesus até a morte também. Esse tempo favorável para a conversão, somos convidados a andar nessa direção da luz que é Jesus. A luz que é Jesus é a justiça. A luz que é Jesus é o amor. A luz que é Jesus é a partilha, é a solidariedade, é a verdade, é o verdadeiro julgamento do qual nós esperamos em Deus, como Susana. E eu tenho um olhar capaz de enxergar, além do olhar humano, as pessoas? Ou sou mais um a me precipitar a julgar e condenar as pessoas? Ou sou mais um desses a ver com os olhos da maldade aquilo que arquiteta o coração maldoso contra a vida e a dignidade do próximo? Que Jesus nos ilumine a partilhar, a ter a verdade, andar na verdade, fazer o bem. Isso é enxergar Jesus, que é a luz. Dizer, eu enxergo Jesus, eu tenho luz. E praticar as obras das trevas, injustiça, maldade. Fazer o mal para os outros é mentir, é dizer que está na luz quando caminha nas trevas. E eu ando na luz ou sou mais um desses a me dizer que sou guiado na luz e a praticar as obras das trevas? Ó Jesus, Divino Mestre, revela-te como luz do mundo. Contudo, os fariseus não conseguem te enxergar como a luz provindo de Deus. Se preocuparam mais com a lei e as tradições. Por isso buscavam te perseguir. Ajuda-nos, Jesus, a superar as trevas do preconceito, da injustiça, que muitas vezes norteia o nosso caminhar. A luz é o amor, é o perdão. Ajuda-nos a enxergar a tua luz e vivenciar em nossos corações. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link. E o rosário, já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário também aqui para você rezar conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe todos. Shalom! A paz de Cristo, salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.